Meus amados, mais uma vez estamos aqui no canal Verdade e Só Verdade, onde vamos abordar hoje um tema que fala da criação, né? Nós vamos abordar um tema da criação e dos ciclos da criação, porque o Criador, que criou todas as coisas, ele criou os animais, né? Criando aves, criando répteis, cada um conforme a sua espécie. E nós estaremos trazendo esse tema hoje, o ciclo, né, dos animais, o ciclo do homem, o ciclo do peixe, das aves, né? O ciclo original. O ciclo original em que o Criador criou eles e eles foram colocados na criação. E eu quero, antes de mais nada, também agradecer aos irmãos. Nós fizemos aquele vídeo, o pão que o diabo amassou. Nós tivemos visitas de muitos irmãos, muito apoio mesmo. Nós ficamos muito contentes com o apoio que recebemos. Até hoje, os vídeos que temos feitos, nós temos recebido muito apoio dos irmãos e estamos continuando. E cada vez trazendo mais aquilo que o Criador tem colocado em nossos corações, que a gente tem estudado, buscado, né? A gente tem buscado, examinado as Escrituras, examinado não só as Escrituras, mas também a história secular, comparando, né, aquilo que é verdade, né? E tentando trazer para os irmãos, comparando a trabalhos arqueológicos, né? E trazendo para os irmãos aquilo que a gente vê que é relevante trazer, né? Não assuntos que não são relevantes, como esse. Nós achamos relevante trazer hoje esse assunto sobre os ciclos da criação, sobre o ciclo da criatura que o Criador criou. E eu passo a palavra para os irmãos também, que quero dar uma saudação para os irmãos, e depois nós entraremos nesse tema. Pois é, nós estamos felizes, alegres, porque todos os assuntos que nós trouxemos, ele trouxe assim um bom despertamento para as pessoas, e não somente para nós, mas para as pessoas que ouviram também e que assistiram. E agradecemos o apoio e também as palavras de incentivos que nós recebemos. E pedimos que continue nos apoiando e também, aqueles que têm condições de passar para frente esses temas, e também aqueles que também têm alguma coisa que pode acrescentar a esse trabalho, para também nos ajudar, né? Trazer assuntos, trazer algumas provas de alguns assuntos que nós temos colocado no ar, para nos ajudar a enriquecer também esse trabalho. E assim nós agradecemos a todos, né? É isso aí, irmãos. Boa noite. E agradecemos de novo por estar aqui, na presença do Criador e na presença dos irmãos também que estão nos assistindo. E vamos dar, como diz os irmãos, vamos abordando esse tema do ciclo, né, natural da criação. Então é isso, meus amados. Nós vamos começar então abordando esse ciclo aqui. O ciclo natural da criação. No princípio, quando o Criador criou todas as coisas, ele deu um ciclo para todo o tipo das criaturas que ele criou. Nós temos o ciclo das plantas, né? A planta foi criada pelo Criador e ela tem, pela ciência comprovado, né, que ela faz a fotossíntese e está ali naquele ciclo desde o princípio até nos dias de hoje. Todas elas têm a sua função. Todas têm a sua função. Se ela é um pé de laranja, ela tem dado laranja desde a criação até hoje. Porque a laranja, ela dá o pé de laranja, ela dá laranja, ela não dá uva. Ela não mudou a sua função, ela não mudou o seu ciclo e nem a estação do ano que ela dá. Né? E assim também o pé de uva, né? A barreira de uva, assim também o pé de goiaba, assim também o pé de banana, cada um dá o seu fruto, né? Se você olhando para o pé de banana, ele vai dar banana, o pé de banana não vai dar manga, você vai achar manga no pé de manga. Então o ciclo é esse: semente, árvore, fruto, semente, árvore, fruto. Esse é o ciclo da planta. Ela foi criada para isso, para servir de alimento ao homem e aos animais. Então esse é o ciclo de toda a planta. Na sua própria estação, né? Na sua própria estação, exatamente. Conforme a estação do ano, hoje nós colhemos as frutas conforme a estação do ano, é o ano que mais dá. O tempo mais frio, os lugares mais frios se planta maçã. Se planta maçã, se planta tangerina, não se planta em lugar quente. É um tipo de fruta que escolhe o seu lugar para dar melhor, né? O homem mesmo, ele leva essa, hoje se planta por aí e escolhe o seu lugar mais, que dá mais melhor essas frutas e não dá tanto bicho. E também temos o ciclo dos peixes. O que o irmão pode falar do ciclo dos peixes para nós? Padre,
né? Tanto no mar água salgada como água doce, tem tubarão, tem... Cada animal tem a sua função dentro do ciclo da criação, né? E dentro dessa função nós temos aqueles animais que, pelo menos a Escritura fala sobre animais limpos e os animais imundos. E não é só porque diz que o animal é imundo que ele seja realmente sujo e imprestável. Não é isso. É porque o animal não ia se tornar sujo ou imundo porque uma lei foi criada. Porque foi uma lei criada, né? Não é por causa disso. É que dentro do ciclo criado e colocado pelo Criador, cada um tem a sua função. Por exemplo, o bagre, ele tem a sua função de limpar o fundo, né? É um peixe de fundo de água. Então ele limpa o fundo, se alimenta de tudo aquilo que pode se poluir a água, animais mortos, pequenos peixes que tanto morrem. que a boca dele já é embaixo. Né? Já é por baixo. O cascudo. O cascudo, gruda nas pernas. Tudo. Então são da mesma espécie. Da mesma espécie. E eles têm então o seu ciclo. Também tem o ciclo da procriação, que na sua estação própria eles se acasalam e procriam e fazem tudo isso. E cada animal tem o seu ciclo natural, na onde o Criador colocou. Então, nós vemos também outros tipos de animais que muitas vezes estão sendo colocados dentro do ciclo também para dar continuidade a outras vidas. Tá? Aquilo que muitas vezes ele come e muitas vezes faz a sua defecação, outros animais se alimentam daquilo. Né? Então quer dizer que dentro do ciclo tem aqueles que produzem, aqueles que cortam, aqueles que fazem que fazem também a sua limpeza, né? E dentro do ciclo do Criador não existe nenhum animal de carne que tenha sido criado para alimento. Exatamente. Dentro do ciclo do Criador, né? Quando o Criador criou os céus e criou as terras, né? E criou tudo que nele existe, as milhares de animais, de plantas, ele não deu nenhum para comer o outro. Nós vamos até ler uma passagem na Escritura, que nós temos aqui, para aqueles que não sabem, que pensam que os animais foram criados para servir de alimento, estão muito enganados. Porque o Criador não criou o animal para servir de alimento. O animal só passou a servir de alimento quando aquele que foi criado, né? O homem que foi criado, o ciclo natural do homem, que era para cuidar, como está escrito na Escritura, que era para cuidar do jardim onde ele foi colocado, que era para cuidar da terra onde ele estava, no lugar onde ele habitava, que era para cuidar das plantas, que era para cuidar dos animais. De que forma? Hoje ainda nós não sabemos disso, né? Dessa forma ninguém vai saber como que era para Adão cuidar lá. Daí ele foi colocado como administrador da terra, como zelador da terra. Agora, que forma? Só o Criador sabe. Mas que a Escritura diz que ele foi colocado lá e ele deu nome aos animais, né? Daí, antes da queda do homem, ele deu nome aos animais e tudo mais, e foi colocado para cuidar da terra, o homem. Então nós sabemos que nenhum animal foi dado para alimento, né? Dentro da criação do homem. Nós vamos ler essa passagem para depois nós também já esticar aqui daí. Porque nós vemos também dentro da criação, né, irmão? Diz que tem um mandamento que diz não matarás, né? Não matarás. Então para comer o outro ele tinha que matar, né? Destruir. Sendo que nem que fosse um animal. Nem que fosse um animal, ou um animal contra o outro, ou um homem contra um animal, ou um animal contra o homem. Né? Nós vamos citar aqui a passagem de Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, quem quiser ver, e o versículo 38, né? Segundo o que está escrito no livro, nós temos aqui: Deus abençoou e lhes disse, isso falando para o casal, né? Isso falando para os casais, o casal Adão e Eva. Segundo que chegou até nós, o nome do casal, o primeiro casal era Adão e Eva. Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra, submetei-a. Você vê que o homem era para a terra tinha que ser submissa, as coisas, né? Ele tinha que as coisas fossem submissas a ele. O homem tinha que reger a terra, dominar sobre a terra, dominar sobre tudo e que estava criado. Não dominar da forma que hoje o homem domina a terra. Com certeza. O homem não domina a terra, ele destrói a terra. É nisso que nós, né? Já saiu essa ponta aqui.
É nisso que nós vamos entrar hoje. O ciclo que nós queremos chegar é nesse aí, mas vamos ver aqui. Submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastreiam sobre a terra. Deus disse, eu vos dou todas as ervas que dão semente, que estão sobre toda a superfície da terra, e todas as árvores que dão os frutos, que dão sementes também. Isso será para vosso alimento. Então nós vemos aqui que o Criador não passou nada de animais. Ele nunca disse assim, tu vai comer o peixe, tu vai comer o boi, tu vai comer a vaca, tu vai comer o leão, tu vai comer a galinha. Não, ele disse que todas as ervas, né, e as sementes vos serão para o alimento. E para os animais o que ele falou? E aos animais agora? A todas as feras e a todas as aves do céu e tudo o que rasteja sobre a terra, que é animado de vida ou que tem vida, eu dou como alimento toda a verdura e planta. Então até para os animais, das feras da terra, ele tinha dado para alimento desses bichos, ele deu toda a verdura e as plantas. E assim fez o Deus, e viu tudo o que tinha feito e era muito bom. Olha, até é bom essa frase aqui, hein? E ele viu tudo isso e viu que era muito bom. E houve uma tarde e amanhã do sexto dia. Então quer dizer que o Criador deu o alimento para o homem comer, que era o quê? As plantas, né? As sementes, melhor dizendo, né? As sementes e os cereais. E aos animais ele deu para comer as plantas e as verduras. Então nós vemos aqui que o Criador não mandou o homem comer carne. Ele não mandou quando criou o homem. Antes do homem cair da sua presença, ele não mandou o homem comer carne. Então agora nós vamos entrar no ciclo do homem, né? Vamos pegar o ciclo, dois animais que tem ciclo aqui, né? Vamos pegar, nós pegamos dois animais e vamos comparar os ciclos deles. Os animais que nós escolhemos, que qual foi? Foi um boi e o outro é o homem. O outro é o homem. Se você tem mais alguma coisa para acrescentar, se nós contar o ciclo aqui do homem e do boi? Sim, mas o homem nós sabemos que ele era para dominar a terra, para também zelar da terra. Zelar da terra. Né? Esse domínio não é um domínio de destruição, mas um domínio de zelo, de cuidado. Porque se nós vemos ali, tem um outro versículo ali que diz assim, que tinha ervas que não havia ainda nascido, ervas silvestres, que não tinha nascido na terra ainda, porque o Criador não tinha colocado o homem lá. Não tinha colocado. Porque não tinha homem para lavrar a terra. Exatamente. Né? Não tinha homem para lavrar a terra. Então, o trabalho do homem nessa terra era de zelador. Era um jardineiro. Exatamente. Né? Era alguém que ia estar ali para cuidar da terra, arar a terra, e, enfim, trabalhar a terra e trazer aquelas plantas que ainda o Criador não tinha feito nascer sobre a face da terra. Então esse seria o ciclo do homem, cuidar para que tudo corresse dentro do plano do Criador, do plano natural, aonde o Criador tinha colocado. O boi, né? O boi, nós temos outros animais também, né? Que tem o seu ciclo dentro da criação. Temos a abelha. Né? A abelha, como um inseto que nós podemos pegar também, ela nasce, ela vive dentro da colmeia ali, né, dentro das suas funções, porque ali tem aquela que é a operária, tem a outra que é... Tem a rainha. Tem a rainha, que é a procriadora, né? E, enfim, tem aquelas que são as guerreiras. Né? As guerreiras. E tem aquelas que são as operárias que saem para ir buscar o pólen das flores, né? E polinizam. Quer dizer, ela tem uma função muito maravilhosa dentro do ciclo que o Criador colocou. Agora, e ela faz isso desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo ela faz. E tem mais uma coisa, nós soubemos agora, por esses dias aí, no documentário sobre as abelhas, que elas estão sumindo. Os cientistas estão apavorados porque as abelhas estão sumindo. Porque se a abelha some, o que acontece? As flores também não são polinizadas. Muitas que elas polinizam. Não vai desaparecer. Flores, e depois outra coisa, vai prejudicar também um outro animal que também vive da flor, que é o beija-flor. Vai prejudicar também insetos que vivem da flor, que são as moscas, maribondos, e também alguns besouros que vivem também das flores. Então, tem aranha que faz o ninho dentro da flor. Então, veja que o ciclo do Criador, a criação, o ciclo da criação, ele fez de uma maneira perfeita. Perfeito. Né? Um ajuda o outro.
o que um faz, o que um acaba fazendo dentro do seu ciclo ali, dentro da sua função, ele está, quando ele termina de fazer aquela função, o outro vem e completa o ciclo do outro. Beneficiar. Que vem bem na urna. Exatamente. Então, isso aí está desde o princípio. Desde o princípio. Você vê que a lei de amor ao próximo está até dentro dos animais. Dentro da criação. Dentro da criação. É porque é um ciclo perfeito, né? E dentro desse ciclo não há como não dizer que não existe um Criador para isso. Exatamente. Porque há uma perfeição tão grande que não pode ter vindo de um cataclisma, simplesmente de uma explosão sem ordem, né? Sem ordem. Então foi o Criador, não, mas é outro assunto, estou pegando outro assunto aqui. Mas enfim, o ciclo da criação é perfeito. É perfeito. Quando o Criador disse isso aqui, que ele disse aqui, ó, viu ele que era bom, porque era bom, perfeito, e era bom. Ele olhou para aquilo tudo que viu, o ciclo do homem vivendo com a sua esposa no Éden, os animais que ele tinha criado, um não comia o outro, não era alimento. Ele viu o homem colhendo fruto da terra, ele viu o animal comendo semente ou verdura, como está escrito aqui nessa tradução da Bíblia de Jerusalém. Então há uma perfeição. Agora, quando essa perfeição foi abalada, quando a perfeição do Criador, quando o ciclo natural, quando esse programa, é como se fosse um programa de computador. Quem conhece computador sabe o que é um programa de computador. Um programa de computador perfeito, que todos os programas dentro deles trabalham um com o outro. Nós temos drive dentro do computador que trabalham em perfeição com o outro. Se você colocar um drive que não bate com o outro, há conflitos de programa. É incompatível. Estraga o programa, estraga o ciclo daquele funcionamento. Né? Se você instala um webcam no computador que você não tem o drive, ela não funciona. Se você instala um DVD, um drive de DVD, e ele não funciona porque o drive dele não bate com o programa. Então tem que ser tudo como uma engrenagem perfeita. Assim foi a criação do Criador. Uma engrenagem perfeita. Então quando isso parou, irmão Afonso, quando isso parou de ser uma engrenagem perfeita, um ciclo perfeito, onde toda a criação no mundo vivia em harmonia. Então isso aí quebrou quando aquele que era para zelar, né, aquele que foi colocado ali para zelar, para cuidar, para que tudo corresse perfeitamente e ainda mais, concluir aquela obra, porque ele tinha ervas ainda que não tinham, e que ele ia lá para arar, e assim então ele ia concluir aquele trabalho. E quantas mais coisas maravilhosas. E mais coisas. E o que o Criador não tinha preparado para ensinar ele? Exatamente. Né? Para ensinar ele, para mostrar para ele como é que ele deveria agir em relação a toda aquela perfeição que o Criador tinha colocado na mão dele. Então esse homem, ele veio então a pecar contra o Criador. O que era o pecado? O pecado foi a quebra do ciclo natural onde ele estava encaixado. O homem saiu desse ciclo, o homem saiu desse programa original, e o que aconteceu? Ele então agora fez uma brecha no ciclo natural das coisas. Então agora ele está fora. E quando ele pecou, o Criador chega para ele e diz assim: olha, agora certamente você vai morrer. Está fora do ciclo. Está fora do ciclo. Essa morte é o afastamento do homem das coisas perfeitas que o Criador colocou. Não é? E agora os irmãos vejam que o homem ele não se adapta mais àquele sistema. Não consegue voltar mais. Não consegue voltar mais e se encaixar naquele lugar de onde ele saiu. Por quê? Porque agora ele está fora, ele está correndo por fora e colocando o quê? A sua própria justiça. Sua própria justiça. Ele tenta empregar um ciclo de vida que não consegue colocar. Agora ele está tentando fazer o quê? Com que a criação do Criador, que era perfeita, o ciclo perfeito do Criador, ele está querendo colocar dentro do ciclo criado por ele, não criado pelo Criador. Então ele quebrou, pecou, agora certamente morrerá. E agora ele não pode mais voltar àquilo que era natural, da sua função natural,
Então agora ele procura pegar aquilo que era natural e colocar dentro daquilo que não é natural, que é o ciclo do humano, da sua maneira de viver, a sua maneira de agir. E então tudo que ele colocar a mão agora, ele destrói. Destrói porque, mesmo tentando arrumar. Mesmo tentando arrumar. Porque é da sua maneira. Agora, para ele conseguir, para o homem conseguir fazer com que o ciclo dele funcione, ele tem que pegar coisas do ciclo natural do Criador e colocar aqui. Então vamos pegar o exemplo daquela abelha. Aquela abelha agora que estava polinizando e corre para lá e para cá, se ele pegar e matar aquela abelha, né? Ou se ele pegar aquela abelha e colocar lá fechada em algum lugar. Então, e agora é o que fazem? Né? Eles tiram a abelha da mata onde estava, do seu ciclo natural, que fazia o mel lá no mato, pegam ela, trancam dentro de uma caixa. Exato. E ela já não bebe mais o pólen. Ela já não poliniza mais como polinizava antigamente. Agora ela bebe do açúcar, ela bebe do que artificial para que o mel dê mais ligeiro. Então. Já não é mais natural o ciclo dela. O ciclo dela era dentro de uma caixa, o Criador fez? Não. O homem fez o quê? Tudo o que ele bota a mão, que era para antes ele ser o zelador e cuidar dentro do ciclo do Criador, ele faz o quê? Tira também do ciclo assim como ele saiu. Ele traz para o ciclo dele. Sai como ele saiu. Então nós vamos comparar o quê? Como nós já explicamos o ciclo do homem, agora nós vamos explicar o ciclo. Nós não tinha falado qual foi o animal que nós ia comparar com o homem. Não como um homem, mas ia pegar um animal para nós ver o ciclo dele, que seria o ciclo do boi. Né? Até o irmão começou a falar, e nós procuramos outros animais, né? Mas nós vamos ver o ciclo do boi. Né? Um dos animais que tem o ciclo igual a abelha, igual aí o beija-flor, tem o ciclo igual os patos que mudam. Migram, são animais migradores que foram criados dessa forma aí do princípio. Tem o ciclo da tainha, tem o ciclo do salmão, que é um maravilhoso. Quem tiver olhos para ver o ciclo do salmão, né, é maravilhoso. A sardinha e assim por diante. Então cada animal tem o seu ciclo na sua estação e no seu tempo. E o boi? O boi foi criado para viver no pasto. O alimento dele, no princípio, era o pasto, como nós lemos aqui. Os animais eram para comer a erva da terra. E o animal, o boi, ele come a erva da terra. Qual é o seu ciclo? O seu ciclo é estar no pasto, é estar aparando o pasto. Porque onde tem uma manada de boi, o mato não cresce muito. Não cresce muito. E se ele estiver solto, não sei quem já criou boi ou viu que teve em sítio, se ele estiver solto no pasto, ele come essa área e vai para outra área e eles vão junto. Eles vão junto, eles fazem o cerco normal no pasto e voltam. Se o pasto for grande, né? Porque hoje está trancado, infelizmente. O homem nessa parte já conseguiu tirar do ciclo. Mas o ciclo dele era comer erva do mato, era comer a grama. E esse boi até hoje está comendo a grama. Ele come, defeca. Dessas fezes do boi, né? Dessas fezes do boi. E o que é o culpado das fezes do boi? Nós sabemos, pela história, quem se descobre tem visto que as fezes do boi, como a fezes do dinu na África, servem para aqueles besouros que fazem aquela bolinha de estrume e enterram. E dentro dessa bolinha de estrume, antes de enterrar essa bolinha de estrume, e até é engraçado porque quanto maior eles fazerem, mais bonito eles fazerem essa bolinha de estrume, mais fácil eles arrumam um casamento. Né? Mais fácil as besorrinhas se alegram porque tem que botar o ovinho, eles calam, arrastam para um lugar perfeito, cavam, enterram e botam os ovinhos ali dentro. Então é o ciclo natural do que o boi foi criado. Ele come o pasto, defeca no pasto, esse estrume serve para adubar o pasto e serve para alimentação não só desse bicho, nós estamos citando esse bicho, mas sabemos que muitos mais bichos, né, se aproveitam desse ciclo do boi. Até também o irmão João estava falando do passarinho, né, que vem... Exatamente, quando arranca. Quando arranca ali a erva. Arranca. O boi vem pastando, ele arranca a raiz. E junto com essa raiz vem algumas formiguinhas, alguns ovos de larva de formiga, coró, vem besorrinho, e o passarinho está toda a vida do lado ali bicando. Do lado vem bicando, vem catando, vem se alimentando daquele gramado, daquele capim que o boi também se alimenta. Então a gente vê um ciclo perfeito. Perfeito. Então, o que nós podemos comparar? O homem fora do seu ciclo. O boi dentro do seu ciclo. Como está vivendo o homem hoje?
fora do ciclo. E o boi? Como é que o boi está vivendo? São essas comparação que nós vamos fazer hoje. Nós vamos mostrar algum vídeo nesse nosso aqui e vamos mostrar para você o que o homem está fazendo, o que o homem continuou fazendo assim que saiu do Éden, assim que saiu do seu ciclo. Qual foi as coisas que o homem fez? Qual foi as coisas que o boi fez? Então, o homem está fazendo o que nós vamos mostrar, irmãos, é aquilo que quando o homem o que o homem está fazendo fora do ciclo. Fora do ciclo. Né? Qual foi a consequência do homem ter saído do ciclo? E ver que desde a fundação do mundo ele vem tentando fazer o seu próprio caminho. E o boi, desde o começo do mundo, as consequências que aconteceram para o boi, e ele continuar dentro do ciclo. Quer dizer então que o homem anda tentando estabelecer o seu próprio ciclo. Exatamente. Porque não consegue voltar mais atrás no ciclo do Criador. Não achou mais lugar. Não achou mais lugar. Não tem mais O lugar. homem não achou então mais lugar. Porque ele está vivendo hoje, não se encontra mais lugar para ele no ciclo do Criador. O homem está perdido nos seus pensamentos, não encontra mais lugar para estabelecer o ciclo, para voltar ao ciclo do Criador, seu ciclo normal. E enquanto isso, o boi. Então nós vamos estar passando também outros vídeos para você comparar o que o homem está fazendo e o que o boi está e fazendo. o que o boi está fazendo. Então nós vamos citar uma passagem da Escritura. Depois que o homem saiu do Éden, que saiu do seu ciclo natural, o homem começou a pecar. A primeira coisa que aconteceu com os seus filhos, né? A história de Caim e Abel. O que aconteceu quando o homem saiu do seu ciclo natural e teve os seus primeiros filhos que o Criador disse para ser fecundo lá atrás, dentro do ciclo normal? Dentro do ciclo normal. Mas os homens veio a ser fecundo fora do ciclo normal. Né? O que aconteceu no seu primeiro caso, dos seus primeiros filhos? Né? Um invejou o outro, e os irmãos sabem que Caim veio a matar Abel por inveja. Enquanto Caim estava invejando, enquanto Caim estava maquinando contra o seu irmão, né? Enquanto Caim estava ali oferecendo um sacrifício que o Criador não tinha se agradado do seu irmão. E Caim agora maquina matar o seu irmão e mata o seu irmão. Né? Enquanto Caim está matando, enquanto o homem que saiu fora do ciclo está matando o seu irmão, enquanto isso o boi. Então vemos que o boi estava no ciclo. Estava no ciclo. O boi estava no ciclo. Como você viu aí, esse é o ciclo do boi, que nós vimos desde o princípio. Mas o homem matou, o homem estava fora do ciclo. Fora do ciclo. Exatamente. E foi tentando voltar para o ciclo, porque ele pensou assim, não agradei o Criador, eu vou matar meu irmão para que o Criador aceite. Olha, já foi um erro tentando enfrentar a sua própria justiça. Então nós vemos que a separação do homem do seu ciclo foi tremenda. E teve continuação. Agora vamos para a arca. Né? Na época de Noé, né? Porque o homem cresceu, multiplicou, né? Multiplicou a raça humana no mundo. Estando fora do ciclo, ele multiplica. Fora do ciclo, multiplicando fora do ciclo, crescendo fora daquele plano original do Criador. O que acontece? A maldade do homem cresce mais, a inveja do homem cresce mais, o pecado do homem, da humanidade cresce mais, né? E se levantam um contra os outros, um quer ter mais do que o outro, um quer tomar as coisas do outro, um rouba do outro, e aquela preocupação, porque se eu não tiver, eu não vou viver, se eu não tiver, eu não vou ser feliz. Eu não vou ser feliz, a minha felicidade está inteira. Né? Enfim, então tudo isso aconteceu. Por quê? Porque o homem saiu fora do ciclo, porque o homem estava fora do ciclo natural que o Criador colocou ele. Agora, enquanto isso, o boi continua no seu ciclo. Continua ali no seu ciclo e vemos que tudo que o boi faz não traz nenhum malefício para o ciclo. Até nos dias de hoje. Até os dias de hoje. Desde o princípio até hoje, o boi está dentro do seu ciclo. E se tirar o homem dessa terra,
o boi continuará também fazendo. Né? A humanidade peca, a humanidade se destrói um ao outro, o homem se destrói um ao outro por causa que está fora do ciclo. Querendo estabelecer o seu ciclo, ele prejudica um ao outro, né? Ele prejudica o seu próximo, ele prejudica a natureza, ele prejudica o ciclo de outros animais. Mas enquanto isso, o boi continua no seu ciclo natural. O homem fora do ciclo do Criador, o que acontece? Tudo o que ele colocar na mão, ele vai destruir. Né? Ele vai destruir. Por que ele destrói? Porque está fora daquilo que o Criador falou para ele. Disse, olha, multiplicai-vos, sede fecundos e dominai a terra e zelem ela, zela por ela. Agora, o homem começa, sai fora do ciclo e para ele agora, como diz, ter a sua sobrevivência fora do ciclo, porque agora ele não tem mais, irmão Dionísio, aquela orientação do Criador. Não tem mais o que tinha, né? Dentro do ciclo. Dentro do ciclo ele tinha a sua erva para comer, a sua semente, os seus grãos para comer, que era aquele o ciclo dele. Cuidando, zelando da terra, né? Exato. Agora ele tenta empreitar, e como a população cresceu, fora do ciclo, o alimento, que era para ser um alimento fácil, se tornou difícil. Porque quando o Criador tirou ele disso da terra, ele jogou o quê? Jogou pragas na terra. Ervas daninhas iam crescer agora, né? Ao homem sair do ciclo normal dele, até ervas vieram nascer na terra. E passando daí para frente aconteceu o quê? Até os animais se tornaram um alimento. Exato. Até os animais se tornaram alimento. Agora o homem já não come mais os grãos da terra. O homem já come o animal vivo. O animal peixe, o animal boi, o animal vaca, o animal galinha. O homem passa a comer. E os animais também. Olha como o homem, quando sai do seu ciclo, afeta o ciclo da terra. Foi afetado. Porque até aqueles animais que não comiam, até aquele presente momento do homem sair do ciclo normal, quando o homem saiu do ciclo, o leão começou a comer o cordeiro. Já tornou comida. Todos os animais começaram a comer, a maioria dos animais que eram antes, comiam só erva, é o que o livro diz, né? É o que a Escritura está dizendo. Agora começam a comer uns aos outros. Culpa dos animais? Os animais saíram do ciclo pelos animais, ou porque o ato do homem de sair do ciclo afetou esse programa todo? Na verdade, o homem se tornou um vírus e conseguiu contaminar muitos animais. Muitos animais. Enquanto os animais agora, o homem começa a lutar para enfrentar seu ciclo contaminando os outros animais, a vida começa a ficar difícil na terra. A vida começa a apertar, o pecado se multiplica, a ganância, a ambição do homem se multiplica. E Deus levanta um homem, segundo a Escritura, levanta um homem chamado Noé. E fala para Noé, agora Noé, tu vai fazer uma arca que eu vou destruir a terra, eu vou destruir o homem sobre a terra. Eu vou mandar um dilúvio, Noé. Eu vou destruir a terra, Noé. Porque eu não suporto mais o pecado que tem chegado às minhas narinas e eu vou destruir o homem da face da terra. E eu vou salvar você e a sua família. E essa aflição que esse povo está trazendo para mim de pecado, esse mau cheiro que tem exalado da terra, eu vou aniquilar isso. Então Noé faz a arca. Noé constrói a arca. E chega no dia que o Criador tem feito para ele dizer, Noé, entra para dentro da arca. Você já apregoou, Noé tem apregoado, Noé tem ido, apregoado, se arrepende que o Criador vai mandar o dilúvio, e ninguém acredita. O povo está corrompido, o povo fora do ciclo do Criador está corrompido. E Noé diz assim, entra na arca. Ninguém entra na arca, os animais entram na arca. Os animais pegam e entram na arca, e o Criador fecha a arca e manda o dilúvio. Nisso há um tormento, há um pesadelo de morte, pessoas morrem afogadas, há uma luta tremenda. Mas enquanto isso, o boi. Como nós vemos aí, o boi continua no seu ciclo. Continua. Mas o homem está morrendo afogado no dilúvio. Porque o homem saiu do ciclo. Mas o boi está vivendo no seu ciclo. O boi ainda continua vivendo no seu ciclo. E o homem continua daí para frente.
Vocês pensam que o homem parou porque a terra foi destruída com o dilúvio? E não, o homem não parou. O homem começa daí para frente tentar novamente colocar o seu próprio ciclo, a sua própria justiça, tenta implementar a sua própria justiça. E nós iremos pular agora, para mais para frente, bem mais para frente, nós vamos pular aqui, nós vamos começar agora na nossa parte, vocês vão querer citar mais alguma coisa ali, senão nós vamos começar a citar aquelas partes que nós temos ali da... Né? Eu queria pôr uma pergunta aqui, eu queria pôr uma pergunta aqui. Quando o homem sai do ciclo natural, né? Quando o homem sai daquele plano primitivo do qual o Criador colocou ele, e começa a impetrar a sua própria justiça, a fazer o seu próprio ciclo, né? Longe do Criador. O Criador disse para ele, olha, eu vou certamente morrer lá, agora é contigo. Então ele começa a fazer o seu próprio caminho, longe do Criador. Ele começa a buscar uma maneira de subsistir sem o Criador. Agora nós colocamos uma pergunta. Quem é responsável? Quem é responsável pelos atos desse homem? Quando ele pega, quando esse homem decide viver a sua vida sem o Criador, ele olha para o jardim e ele não vê mais o caminho de volta. Ele olha para trás, ele não sabe para onde, como é que ele vai voltar para lá. Porque eu creio, sabe, irmão Dionísio e irmão João, que quando o homem saiu, que virou as costas para o Éden e saiu, ele olhou para trás. Porque ele não deixou uma coisa... É natural do homem, né? É natural do homem. Ele não deixou uma coisa pequenininha lá. Nem ruim. Não deixou nada porque... Ele não deixou uma coisa ruim. Ele não estava saindo do inferno. E daqui a pouco ele começa a pisar em espinho. Que não existia. Não. Ele não saiu do inferno. Ele olhou para trás e disse, poxa, olha, eu saí do lugar que... Então, agora, qual seria assim a atitude natural de quem deixa uma coisa boa? É tentar recuperar. É tentar recuperar isso. Mas fazer igual o que tinha antes. Mas como eu vou recuperar isso? Logicamente, eu acho que Adão chegava, dobrava o joelho e talvez orava ao Criador, começou a buscar o Criador em toda parte, começou a buscar o caminho de volta. O caminho de volta. Uma maneira de voltar, mas não conseguiu mais. Né? Então agora, quando o homem começa a ver que não tem mais recurso, não tem como voltar, o que eu vou fazer? Então agora eu vou pegar, eu vou fazer o meu caminho. E nesse caminho, ele ainda tenta fazer um remendo. Remendar. Fazer um Deus para ele, fazer uma maneira, uma representação. Talvez dizendo assim, eu fazendo essa representação aqui, o Criador venha e se manifeste para mim. Ele tentou fazer um caminho para ele. Mas todas as atitudes que ele tentou fazer, mais ele se distanciou, mais ele tornou difícil o caminho para voltar para o Criador. Então quem é responsável pelos atos dele? É ele mesmo. Então quando o Criador olha para ele, ele diz assim, olha, se vira, amigão. Se vira. Agora você quis, você achou que a minha justiça, né? Você achou que a minha justiça não era suficiente. Você não confiou em mim. Quando a serpente chegou lá e disse assim, olha, você vai lá e não é assim que o Criador falou, você não veio perguntar para mim. Você não chegou até mim, você não confiou para chegar em mim e dizer, olha, a serpente está aqui falando essas coisas. E não confiou em mim para que eu pudesse te orientar, para que eu pudesse te mostrar o caminho, te mostrar a saída. Mas antes você deu ouvido, você fez assim, e com essa atitude, você me afrontou,
dizendo que eu não era digno de confiança, né? E assim o homem foi se afundando, se afundou ali, saindo da presença do Criador, gerando filhos para a perdição, fazendo uma geração inteira, contaminando o mundo inteiro, fazendo com que viesse as águas do dilúvio. E o que eu quero dizer com isso é que enquanto tudo isso estava acontecendo com o homem sendo responsável pelas suas próprias atitudes, o homem tendo que responder a si próprio, porque agora ele não conseguia mais falar com o Criador. Enquanto isso, o boi continuava no seu lugar. No seu lugar, no seu ciclo. Não é? Como querendo dizer assim, olha, está ferrado, meu filho. Não tenho nada a ver com isso, eu vou continuar naquilo que o Criador me colocou, fazendo o meu ciclo continuar. É isso aí. E nós vemos muitas outras coisas piores, né, que nós vamos ver agora, coisas terríveis que aconteceram. Nós vamos pegar algumas reportagens e nós vamos mostrar qual foi a ação do homem, qual tem sido a ação do homem no sistema perfeito que o Criador criou. A desgraça que trouxeram essas escolhas que o irmão Afonso acaba de dizer para a humanidade. E as desgraças que ainda vão vir para a humanidade, porque o homem ele tem buscado caminhos que não levam mais ao Criador. O homem tem buscado caminhos terríveis para impetrar sua justiça. E eles fazem isso com mortes, com misérias, exploração. Nós fizemos isso, nós homens fizemos isso, nós humanidade fizemos isso. Porque nós tentamos colocar a nossa própria justiça. E nós temos errado feio. E um dos erros feios que o homem tem cometido, nós vamos dar uma olhada agora nesse vídeo, e você vai estar vendo conosco, e nós vamos estar falando desse vídeo. Então assista aí conosco esse vídeo.